começar a contar para vocês a história do livro de Memórias Sargentos de Melícia. O autor fala que a história se passa no tempo do rei, no século XIX, no Rio de Janeiro. E ele começa a falar sobre a vinda de Leonardo para o Brasil num navio. Leonardo era um meirinho, que naquela época era a mesma coisa que oficial de justiça. E era uma profissão que tinha um prestígio, mas estava ficando desgastada. As pessoas não estavam respeitando tanto. E aí no navio, Leonardo conhece Maria, que era uma portuguesa, e eles começam a namorar no navio e isso acaba levando ao casamento. Aí depois de 7 meses, eles casados já no Brasil, eles têm um filho e o autor já anuncia que esse filho vai ser o personagem principal da história. Aí o filho nasce, ele já nasce com umas características peculiares, ele já era um garoto grande, falava que mamava 2 horas, então... E aí depois conta sobre o batismo desse garoto e fala que teve um barbeiro, que era o compadre, que foi o padrinho do garoto, e a madrinha batizaram o garoto. Eles começam a falar sobre que Leonardo Pataca, que é o pai do garoto, descobre que a Maria está traindo. Ele estava desconfiando já e ele descobre que ela está traindo ele. E aí ele perde a cabeça, fica revoltado, entra numa discussão, ela começa a rebater a discussão, e ele vai agride, dá um soco na Maria, e ela bate muito nela, e ela acaba fugindo com um de seus amantes, que era o capitão. E também ele dá um pontapé no garoto, o filho dele, que enquanto ele estava brigando com a mãe, o garoto estava rasgando os ofícios dele, que eram os papéis de trabalho. E aí, quando ele viu isso, ele ficou com muita raiva, pegou o garoto pela orelha e deu um chute nele. Aí o garoto já fica chorando, já corre pro padrinho dele, que é o barbeiro, vai para a barbearia, e o pai, a mãe já foge, e o pai também larga a criança. O padrinho dedica todo o seu tempo para cuidar do garoto, porque na infância o barbeiro não teve família, não teve ninguém que cuidasse dele, então ele usa todo esse amor no garoto, cuida do garoto. Aí ele já começa a planejar o futuro, ele pensa em ensinar um ofício para ele, mas o ofício de barbeiro não é valorizado, então ele resolve que o menino vai ser clérigo. E aí, no próximo capítulo, fala que Leonardo, já se passou um tempo, Leonardo está apaixonado por uma cigana, e a cigana faz a mesma coisa que a Maria fez e abandona ele. Ele fica desesperado e vai procurar pela feitiçaria. E aí ele vai na casa de um mulato que fica no banho, um mulato todo sujo. E lá, quando ele chega lá, está fazendo o ritual. Na última parte do ritual, aparece o Major Vidigal. Todo mundo fica com medo e o Major Vidigal eles não conseguem fugir. Aí conta um pouco da história, conta a história do Major Vidigal. Fala que ele é um homem de voz fina, que não aparenta ser tudo que ele é, mas naquela época ele era a justiça, a polícia e a justiça. Tudo que ele mandava, ele prendia e condenava. E fala que quando ele encontrou os 3 lá dentro, o pessoal que estava dentro da casa do mulato, ele obrigou todo mundo a dançar durante o ritual e até ficarem exaustos, e depois deu uma surra com um chicote neles, e por fim pegou o Leonardo Pataca e levou ele para uma casa onde ficavam os presos, até depois ser levado para a prisão. Mas antes de ser levado para a prisão, as pessoas já viram que ele estava lá, ele passou uma vergonha. Progresso e Atraso é um capítulo que fala sobre todo o trabalho que o barbeiro, o compadre, teve em ensinar seu afilhado o ABC. O garoto sempre empacava, não aprendia muito rápido, e também mostra uma discussão que ele tem com a vizinha, que sempre falava mal do garoto, e o padrinho tentando defender, se irritou com ela, os dois começaram a discutir. Mas no final, o menino começa a zombar da vizinha, a vizinha se irrita e entra, e o padrinho, o barbeiro, se sente reconfortado, se sente vingado. E também, depois mostra a ida do menino na escola, e mostra toda a importância que a palmatória tinha naquela época, relata como funcionava uma escola, e já nos mostra que o Leonardo, garoto, ele não tinha muita aptidão para a vida escolar, porque logo no primeiro dia de aula ele levava vários bolos, que eram uma pancada com palmatória, e o professor já disse que ele ia ter trabalho com ele. A primeira noite fora de casa do menino Leonardo foi quando ele foi acompanhar a Via Sacra na rua, e aí ele se juntou com um grupo de garotos atrás de fazer travessura, e no final de tudo ele foi andando pela cidade e foi parar no acampamento de ciganos. Aí lá ele conta os costumes dos ciganos, fala sobre a dança do fado, e ele fica lá vendo tudo e acaba dormindo.
só vai chegar em casa no outro dia de manhã e deixa o barbeiro, seu padrinho, desesperado. Aí depois conta a história da madrinha dele, fala que ela ganha vida como parteira, que ela é uma mulher baixa, gorda, e ela não perde nenhuma missa e também não perde uma fofoca. Tanto que ela não perde fofoca porque ela descobriu o que aconteceu com o Leonardo Patraque e sua mulher, ouvindo uma fofoca, e aí ela vai atrás do Leonardo para ajudar o Leonardo. O Palácio dos Bichos era para onde eram mandados os oficiais velhos. Aí lá eles ficavam na mão do rei, esperando ordens que quase nunca chegavam e ficavam praticamente sem fazer nada. Dentro desses senhores tinha um tenente-coronel, que foi quem a compadre foi pedir ajuda para tirar Leonardo Patraca da cadeia. Depois eles contam um pouco de como o compadre se arranjou, porque ele não tinha família e ele ficava com um barbeiro também que cuidava dele. Ele só chamava o barbeiro de mestre, não sabia se era o pai dele. E aí o barbeiro ensinou ele ao ofício, mas ele acabou que não usou o ofício de barbeiro. Ele foi trabalhar no navio como sangrador, que era como se fosse médico. Aí nesse navio ele conseguiu um pouco de prestígio e todo mundo estava gostando do trabalho dele. Aí o capitão, que estava à beira da morte, pediu para que ele levasse a herança para sua filha quando chegassem em terra. Só que ele acaba que não leva a herança para a filha, nunca procura e fica com a herança para ele. Então foi assim que o compadre se arranjou na vida. Depois conta por que o tenente-coronel tem uma dívida, gosta do Leonardo Patraca, porque o filho desse tenente-coronel era um garoto que não queria saber de nada, só dava vergonha pro tenente-coronel. E ele arrumou um caso com uma menina pobre que se chamava Mariazinha. Essa Mariazinha é a mesma Maria que a gente conhece, que é a ex-mulher do Leonardo Patraca, que o Leonardo bateu nela e fugiu. Por isso que o tenente-coronel tem uma dívida, ele gosta do Leonardo Patraca, porque ele salvou o filho dele de ter que se casar com essa garota forçada. E aí, por causa disso, que o compadre vai atrás dele para soltar Leonardo Patraca da cadeia, e o tenente-coronel pede ajuda dos seus amigos e consegue retirar ele da cadeia. Leonardo continua mal na escola, não lia bem, nem escrevia bem, bagunçava na escola. Aí, ele indo para a escola, ele conhece um amigo que é coroinha. E então, ele tem a ideia de virar coroinha também, que assim ele se livra da escola. E ele conversa com o seu padrinho e ele acha uma boa ideia. Então, ele vai falar com o padre e ele vira coroinha. Aí nisso, depois de virar coroinha, nos primeiros dias ele vai bem, até que ele se junta com esse amigo para armar uma contra a vizinha dele, que ele já não gostava. E eles então enchem incenso, jogam nela e a queimam com vela. Mas ela vai se queixar com o padre, e o padre repreende eles, e eles ficam nervosos com o padre e querem armar uma contra ele também. Então eles, um dia que vai ter um sermão, eles avisam a hora errada para o padre, e o padre chega uma hora depois, enfurecido. E chegando assim, ele repreende os meninos e fica nervoso, muito nervoso com eles, e não gostou da justificativa deles, entendeu? E agora ele quer tirar o Leonardo de ser coroinha. Então, nisso Leonardo fica nervoso. Mas aí o pai, Leonardo Patraca, fica nervoso com o padre também, por saber que a cigana que ele gostava está gostando dele. Então ele vai falar com a cigana primeiro. A cigana, ele diz que é errado se apaixonar por um padre, não sei o que. A cigana não liga e ele então arma uma contra o padre. Então ele tinha os valentões lá na cidade e ele chama o mais famoso, o Chico Juca, que era procurado também pelo Vidigal. Então ele chama o Chico Juca e arma para ele, sabendo que o Vidigal estava procurando ele, arma para ele arranjar uma pancadaria na festa, e nisso o Vidigal procura ele. Aí deu certo, ele arma uma pancadaria e sai. Nisso o Vidigal procura e acaba achando o padre no quarto com traje indecente. E assim ele se livra do padre
e acaba se vingando e vingando o filho. Aí o caminho está livre para ele, e ele então, a cigana se abre para ele e aceita, e eles ficam juntos. Mas a comadre não gosta nada disso, fala que ela não é de boa índole, e fala para ele ficar com a sua sobrinha, que é a Chiquinha. Ele não gosta, não ouve, fala que isso não tem nada a ver, mas ela diz que não vai desistir. Leonardo continua sendo um homem vadio, sem fazer nada da vida, e é um dia da procissão. E o costume da época irem de casa em casa para ver a procissão. E eles vão para a casa de Dona Maria, uma mulher rica, gorda, generosa e devota. E lá eles começam, o compadre começa a conversar com ela sobre Leonardo, com a vizinha, e a vizinha começa a falar mal dele, e e o compadre começa a falar bem de Leonardo. A comadre fica no meio, fica uma hora defendendo, uma hora contrariando. E Leonardo, percebendo isso, ele vai para o meio da roda, e quando a vizinha vai levantar, ele pisa na saia dela e a saia cai. Mesmo ocorrendo isso, Dona Maria gosta muito dele e simpatiza com a pessoa. Depois disso, Dona Maria pede para ele ficar indo visitar ela com o compadre fica indo lá, mas ele acaba não gostando, porque tem que acompanhar o compadre, porque já se passam alguns anos e o compadre está mais velho, junto com a Dona Maria. Mas tem uma época que chega uma órfã, sobrinha da Dona Maria, e aí ele começa a gostar de levar seu padrinho para ir visitar a Dona Maria. E nessa época também o Leonardo Patraca, depois de muitas desilusões com a cigana, ele acaba assumindo a Chiquinha, a sobrinha da comadre. E aí depois se passa, um domingo do Espírito Santo, e eles vão caminhando para a casa da Dona Maria, aí na rua tem as crianças vestidas de vereador, o costume da época, não sei o quê, e lá eles combinam de ver os fogos mais tarde. E a menina já estava com o penteado mais arrumado, porque era um domingo especial. E ele fica, mesmo ela sendo feia e magra, ele tem uma atração por ela. E eles vão para casa, se arrumam, e ele vai muito apressado, muito ansioso para ir buscá-las, para ir para os fogos no campo. E nisso ele acaba até deixando um pouco o compadre para trás e vai rápido, mas esbarrando todo mundo, não sei o quê. Chegando lá, o compadre e a Dona Maria ficam de mão dadas, querendo que eles façam isso, só que ele era inexperiente e não sabia qual braço dar e acabou não dando. Chegando lá no campo, Luizinha não tinha muito costume de ver os fogos, de sair pra rua, ver os fogos, e ela gosta muito da estação e acaba até falando com ele quando os fogos ocorrem: olha. E depois, na volta para casa, ele acaba voltando de mão dada com ela, como se fossem grandes amigos. Isso deixa ele muito feliz. Aí se despedindo, ele fica triste, mas o que não deixa ele muito triste é que o compadre diz que eles vão voltar. Ele visitou ela outras vezes e não teve novidades, porque ela se fechou para ele. Até que chega na casa da Dona Maria, um amigo visitante que veio da Bahia, o José Manuel, muito fofoqueiro, o compadre e o Leonardo não gostam dele, por ele ter má índole. E além disso, ele estava dando em cima também da Luizinha. Aí o compadre tenta ajudar, já desistiu do plano de levar o Leonardo para Coimbra para virar sacerdote, e pede ajuda para a comadre. E a comadre fala para a Dona Maria, e a Dona Maria, depois de ouvir, já também acha isso dele, aceita, e o caminho fica ali para Leonardo. Só que Leonardo tenta falar com ela, mas ela ainda continua fechada, e ele resolve se declarar para ela. Ele fala que gosta dela, que quer ela, só que ela ouve e sai. Só que ele percebe que mesmo ela saindo, ela gostou de ouvir aquilo. E Leonardo Patraca se casa com Chiquinha,
ela fica grávida de uma menina, ele fica feliz por ser uma menina, porque o menino não deu muito sucesso a ele. Porque foi o Leonardo que não gostava muito de estudo, essas coisas. Comadre era uma mulher muito ocupada, porém sobrava tempo para se meter na relação entre Luizinha, Leonardo e José Manuel. Comadre tem uma chance de atacar José Manuel e conta para Dona Maria que ele teria raptado uma garota. Dona Maria, achando que deveria proteger Luizinha, acaba enfrentando José Manuel, que desmente o caso. O José Manuel, para tentar se livrar desse negócio, ele busca pessoas para desmentir isso e acaba chamando o mestre de reza, que afirma que ele não fez isso, porém ele não sabe quem foi. O compadre acaba falecendo e Leonardo descobre que ele herdara tudo dele. Mas como ele era menor de idade, ele acaba indo morar com seu pai, Leonardo Pataca, e com sua comadre. Na casa tinha muita diferença e ele acaba discutindo com Chiquinha e é expulso de casa. Ele acaba indo para a região de Cajuzeiros, onde ele encontra um amigo seu antigo que o chama para uma ceia. Na ceia ele conhece Vidina, que acaba o fazendo esquecer de Luizinha. Porém, a situação de Vidinha e de Luizinha são as mesmas, porque ele acaba disputando entre outras pessoas para conquistar ela. Comadre, por não saber onde Leonardo está, ela vai à casa de Dona Maria. Lá, ela conta o mestre da reza, que afirma que José Manuel não era o culpado pelo rapto das garotas. Com isso, Dona Maria se desculpa com José Manuel. Passaram-se dias e Leonardo já era considerado agregado na casa de seu amigo. Com o relacionamento de Leonardo e Vidinha cada vez mais evidente, Leonardo acaba discutindo com um dos irmãos, que também queria ter relações com Vidinha. Com essa discussão, Leonardo acabou saindo da casa do seu amigo e acabou sendo preso. Após isso, a comadre conseguiu achar o Leonardo na prisão e implorou para o major liberá-lo. Após um tempo, Leonardo e Vidinho voltam a conversar. Isso desafia cada vez mais os irmãos, não gostam nada disso. Certo dia, Leonardo conhece o major Vidigal, que o leva junto com ele apenas pelo motivo de ele não fazer nada. Enquanto Leonardo sofre com vários problemas, José Manuel ganha a confiança de Dona Maria, e Luizinha aceita casar com ele, e eles banjam os lucros do casamento. Leonardo foi levado ao granadeiro. Ele teve muita dificuldade para fugir de lá, mas ele conseguiu fugir. E com isso, ele se tornou a primeira da lista negra de Major Vidigal. O Major, a todo custo, queria encontrar Leonardo, que havia fugido por conta de uma agitação na onde ele estava preso. A sua comadre implorava ao Major toda vez que encontrava para libertar o Leonardo, sem saber que ele já havia fugido. Quando ela descobriu, ela exigiu que ele arrumasse um trabalho, e arrumou um trabalho para ele na dispensa. O Major não gostou nada disso, porque ele, estando empregado, ele não podia prender o Leonardo. Só que nesse trabalho ele teve um relacionamento com uma mulher do Toma Largura. E o Toma Largura descobriu quando viu os dois tomando sopa juntos e seguiu ele. Ele acabou desempregado. Vidinha, quando descobriu que ele tinha um caso com a mulher Toma Largura, foi até ela para tirar a satisfação. Só que chegando lá, acabou que o Toma Largura se apaixonou por ela. E o Leonardo foi atrás da Vidinha. Só que no caminho ele foi pego pelo Vidigal. Ninguém sabia onde Leonardo estava. A família de Vidinha procurava por ele, só que chegou uma época que eles pararam de procurar porque acharam que ele não queria mais ser encontrado. E todo mundo começou a odiar ele. Aí estava tendo uma festa da família de Vidinha e o Toma Largura estava lá e ele estava muito bêbado. Aí o Major Vidigal foi chamado e iam prender ele. E quando chegou lá, quem estava com o Vidigal era o Leonardo, que virou o granadeiro dele. E o Toma Largura ia ser preso, só que não foi, porque ele estava muito bêbado e não conseguia nem andar. Na casa de Leonardo Pataca acontece uma comemoração, o pai de Leonardinho. E lá tem um cantor, Teotônio, que estava zombando do Major. E o Major manda o Leonardo ir lá e prender esse cara. Só que chegando lá, ele é bem recebido e
e arma um plano contra o Major junto com o Teotônio. Só que quando ele está indo encontrar o Major, um amigo do Major conta para ele. E o Major prende o Leonardo de novo, mesmo ele sendo seu granadeiro. Aí a comadre arruma uma ex-namorada do Major, que faz com que ele mude de ideia e solte o Leonardo. Leonardo e Luizinha se encontram no velório do José Manuel, que é o marido da Luizinha, e logo depois eles retomam o namoro. Só que como granadeiro ele não pode se casar. O casal pede ajuda ao Major, só que ele nega. E aí eles vão pedir ajuda para a namorada, agora mulher do Major. E ela novamente ajuda eles e convence o Major a passar o Leonardo de granadeiro para a estação de milícias, que assim ele poderia casar. Então eles se casam e o livro também conta o falecimento de Dona Maria e Leonardo Pataca. O livro O Cortiço conta a história de João Romão, que queria comprar um pedaço de terra para aumentar o seu cortiço, que é um monte de casas onde moram pessoas de diferentes culturas, diferentes classes sociais. Só que ele que estava querendo comprar essas terras do português Miranda. O Miranda consegue o título de barão e João Romão viu que para ele conseguir as terras ele tinha que se tornar também um barão, andar para a classe média, que nem o Miranda. Ele consegue esse título de barão e pede a filha de Miranda em casamento. Só que ele já era casado com a Bartoleza. E para ele casar com a filha de Miranda, ele tinha que se separar. Ele inventou que a sua mulher era uma escrava fugitiva e espalhou por toda a cidade que Bartoleza era uma escrava. Até que pegaram ela e ele conseguiu se casar com Miranda. Vou falar sobre semelhanças e diferenças entre o Cortiço e Memória de Sargento de Milícia. As semelhanças são que ambas as histórias são narradas em terceira pessoa, com um narrador onisciente. As duas histórias se passam no Rio de Janeiro, que era o centro do Brasil no século XIX. E as duas histórias também retratam uma evolução de algo. No caso do Cortiço, é a evolução do cortiço. E no Memória de um Sargento de Milícias conta a evolução de Leonardo Filho até se tornar um sargento de milícia. Agora eu vou falar as diferenças. No Cortiço, o autor tenta demonstrar como que o meio pode interferir na vida do homem, tendo também demonstrar as desigualdades sociais que o Brasil vivia na época, e o livro foi publicado no final do século XIX, quando ocorreu no Brasil o fim da escravidão e a proclamação da República. No Memória de um Sargento de Milícias, o livro foi publicado no início do século XIX, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. Ele é considerado um romance malandro, porque é o primeiro livro da literatura brasileira que tem a figura de um malandro. E é também considerado um romance de transição, porque é um romance romântico, mas com características realistas, como o anti-heroísmo e a não idealização da mulher. Fala sobre o mulato. Então, Raimundo era filho de José Pedro com a escrava Domingos. E só que José Pedro era casado com a Dona Quitéria, e Dona Quitéria tinha um ciúmes incontrolável da escrava Domingos. Então ela pega a escrava, dá uns chicotadas e queima a parte genital dela. José Pedro ficou assustado com essa atitude. Ele pegou seu filho Raimundo e levou até o sítio, a fazenda, quer dizer, do seu tio Manuel Pescada. Quando ele está voltando para casa, ele escutou as vozes no quarto. E quando ele abre a porta, ele encontra a sua mulher, Dona Quitéria, com um padre viúvo, cometendo um adultério.
ele acaba matando a sua mulher, Dona Quitéria, e faz um pacto de silêncio com o padre Diogo. Logo depois de matar a Dona Quitéria, José Pedro vai para o sítio do seu irmão, Manuel Pescada, e lá ele vive por um tempo, até o padre Diogo arranjar uma emboscada para ele. Seu filho Raimundo acaba indo para a Europa estudar e volta depois de um tempo para o meio da fazenda. E lá desperta uma paixão pela sua prima, Ana Rosa. E o padre Diogo é totalmente contra isso. E Raimundo está doido para descobrir o seu passado e acaba descobrindo sobre a sua mãe, que era a escrava Domingos. E eles pensam em se casar, Raimundo e Ana Rosa. Só que o padre Diogo acaba dando uma arma para José Dias, que era o pretendente de Ana Rosa, para matar Raimundo. E acaba dando um tiro na porta de casa. 6 anos depois, Ana Rosa aparece casada com o senhor Dias e 3 filhos. Eu vou falar sobre as semelhanças e diferenças do mulato e Memórias do Sacramento de Milícia. A primeira semelhança é que os dois criticam severamente a sociedade, enquanto o mulato critica a hipocrisia da vida provinciana em São Luís, o Sargento de Milícia critica a hipocrisia na sociedade urbana do Rio de Janeiro. A outra é que os dois idealizam os seus personagens, tanto fisicamente quanto moralmente. E a outra é na narração. Os dois narrados em terceira pessoa com narradores oniscientes, sabem tudo sobre a história e todos os pensamentos dos personagens. Agora eu vou falar a diferença. A diferença é que o Sargento de Milícias tem uma linguagem jornalística, enquanto o mulato é uma linguagem mais do Nordeste, com palavras de lá, com caracterização nordestina. E o outro é que o Sargento de Milícias se passa no Rio de Janeiro, no período que a corte esteve aqui, e o mulato se passa no Nordeste, em São Luís, no Maranhão. Da obra de Machado de Assis, Dom Casmurro. E a história é basicamente Bentinho é casado com o Capitu e Bentinho tem um amigo chamado Escobar. Esse Escobar morre e no velório dele a Capitu começa a se sentir triste em relação ao Escobar, muito triste, e isso causa desconfiança do Bentinho. Bentinho, depois de muita desconfiança, desconfiar do filho que parecia muito com o Escobar, o amigo dele, começou a gerar polêmica e tal, e ele acaba se separando de Capitu, depois de tantos ciúmes. Ele ficou amargurado por não saber se era filho dele ou não, e até que a Capitu morre, e existiu uma questão sobre, entre os estudiosos da obra, que teria sido culpa da Capitu de adultério. Vou falar a diferença entre a obra de Manuel Antônio de Almeida, Memórias das Milícias, e a obra de Machado de Assis, Dom Casmurro. O personagem central de Sargento de Milícias é Leonardo. É um anti-herói, malandro, de natureza picaresca. E Dom Casmurro é o Bentinho, que se passa a obra toda na lembrança dele, da vida dele. O tempo em Sargento de Milícias é cronológico. O fato disso é marcar a evolução dos fatos da vida do Leonardinho. E Dom Casmurro é o que eu já falei. A história se passa na memória da vida dele. E em Sargento de Milícias é abordado a classe baixa. E Dom Casmurro é uma crítica comportamental de alguns personagens, ou seja, a elite carioca. E a linguagem nas Sargento de Milícias é coloquial, pertencente das classes baixas. E em Dom Casmurro a linguagem é metafórica. As semelhanças apresentadas nos dois livros são poucas. Podemos dizer que nos dois livros tiveram problemas sociais, a família, traições, principalmente adultério. E os dois livros também apresentam discurso direto, pois há muito diálogo direto entre os personagens. A obra Sargento de Milícias é um romance de transição para o realismo, e esse romance é urbano. Em Dom Casmurro é o realismo, e analisa a sociedade por cima. E, em outras palavras, seus personagens são capitalistas, pertencentes à classe dominante.
O romance realista é documental, retratos de imagem.